Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 12. E a palavra de Deus diz assim: Joás manda reparar o templo. No ano 7º de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia e Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes, e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o pelas fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a entrada da porta colocavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor, e eles o distribuíam aos carpinteiros, aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e para se comprar madeira e pedras de cantária, para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava para repararem. Todavia, o dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque obravam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados se não traziam à casa do Senhor, porém era para os sacerdotes. Então subia Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Hazael virou o rosto para marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas de Josafá e Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá. Consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e mandou a Hazael, rei da Síria, e então ele se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos sucessos de Joás e tudo quanto fez, mas porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Zila, porque Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram, e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoacás e Jeoás, rei de Israel. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles, porque a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e deu-os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de debaixo das mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria, porque não deixou a Jeoacás mais povo,
senão 50 cavaleiros e 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, o mais dos sucessos de Jeoacás e tudo quanto fez mais, e o seu poder, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos seus pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos sucessos de Jeoás e tudo quanto fez, mas e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Eliseu adoece e Jeoás vem ter com ele. E Eliseu estava doente de sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E toma um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. A morte de Eliseu. Depois morreu Eliseu e sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, encerrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar a cidade das mãos dos Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou a cidade de Israel. Amazias mata os matadores de seu pai. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã, a de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, conforme tudo que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei de seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a Sela na guerra. Chamou seu nome Joquitiel até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamos-nos cara a cara. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: da tua filha por mulher, meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não o ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se cara a cara em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém,
desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos sucessos de Jeoás, o que fez, e o seu poder, como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais de sucesso de Amazias, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laques. Porém, enviaram após ele até Laques, e o mataram ali, e o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. O reinado de Jeroboão II. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falaram pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga e que nem havia encerrado nem livre nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Joás. Ora, o mais de sucesso de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus.